Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é o quarto dia do nosso devocional diário. Hoje a gente vai falar sobre o segredo da obediência radical, que é o quarto capítulo aqui do livro Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. É um tema muito bom. O capítulo anterior, que é o capítulo 3, a gente falou sobre o segredo de ouvir, né? O segredo de ouvir Deus no lugar secreto. E hoje o segredo da obediência radical. Acredito que é um tema que vai chamar muito nossa atenção e fazer com que aprendermos mais, né, de Deus em nossa vida, né? Então, vamos fazer uma oração antes de a gente começar a explanar esse assunto e aprendermos. Feche seus olhos, ore comigo nessa tarde. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento nos colocamos em Tua presença. Nesse momento, convidamos para que o Senhor esteja conosco, para que o Senhor nos dê discernimento, para que o Senhor nos dê forma de aprendermos mais da Tua palavra, aprendermos a ser obedientes, meu Deus. Aquele que te obedece, aquele que faz a Tua vontade, é porque ama a Ti e o Senhor ama também. Pai, nos ensina a estar em Tua presença. Nos ensina, Pai, a querer o Teu reino. Porque nessa vida, Pai, a gente só está de passagem. Nessa vida, a gente só está como estrangeiros. E o nosso caminho é o reino dos céus, na Tua presença, louvando e agradecendo, porque só o Senhor merece honra e glória. Então nos ensina a ser obedientes. A Tua palavra nos ensina. Em nome de Jesus, fica conosco nesse vídeo que estamos gravando. Fica conosco, Pai, nos dando discernimento e sabedoria do que falar. Abençoe todas aquelas pessoas, Pai, que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor esteja como um bálsamo na vida dessas pessoas. E fazendo com que os ouvidos, Pai, como no terceiro capítulo, venham a ser abertos. Tirando toda a surdez para ouvir a Tua palavra. E que não venhamos ser, Senhor, só ouvintes, mas praticantes. Praticantes, porque é na prática que se existe a obediência. Amém. Segredo da obediência radical. Vamos começar aqui com um versículo que o autor Sorge coloca no livro aqui, que diz o seguinte. Ele se encontra lá em Tiago 1:22 e diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Obediência radical. Uma obediência imediata. Se Jesus disser hoje para você, venda tudo, você venderia? Venda tudo e me siga. É uma obediência radical. Em João 14:21, diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Louvado seja o Senhor, nosso Deus e Pai. Queridos, o versículo em si só diz que amar a Deus é obedecer, e obedecer é amar. A palavra obediência, ela tanto tem no Velho Testamento como no Novo Testamento. E cada uma no idioma em que foi escrito. O Velho Testamento, e pelos históricos
1 ou 2 livros do Novo foram escritos em hebraico. E o Novo Testamento, a maioria dos livros foi escrito no grego. Então eu pesquisei e trouxe para vocês, a forma de tradução dela e o significado em cada uma das línguas, tanto no hebraico como no grego. E no Antigo Testamento, a gente temos a palavra hebraico, Shema. A palavra Shema, que pode ser traduzida como ouvir, obedecer e obediência. Essa palavra, no Velho Testamento, ela é repetida 1158 vezes. De Gênesis até Malaquias. No Novo Testamento, temos em grego, que é conhecida como ipakoi, com um sentido também de obediência, complacência e submissão. Obediência aos conselhos, à observação dos princípios de Cristo, repetindo cerca de 15 vezes de Mateus a Apocalipse. Importante é que sabemos que é bíblico. É uma determinação, é uma ordenança de Deus para todos os cristãos, E onde o segredo é obedecer a Deus. Então a gente vê a palavra obediência, complacência e submissão. E a gente começa a pensar e refletir, será que a gente somos submissos a Deus, Será que a vontade de Deus ela prevalece na nossa vida? Será que a gente tem essa obediência radical a Deus? Ou será que o que prevalece em nossa vida são as nossas vontades, os nossos princípios e os princípios ao mundo que vivemos, A gente precisa parar, refletir e ficar pensando em relação a isso. A obediência radical ela é o segredo, Existiu o segredo da porta aberta, do lugar secreto, de ouvir. E hoje estamos vendo a obediência radical. Bob Sorge fala o seguinte: a obediência implícita começa para cada um de nós, não em fazer boas obras, mas em sentar aos pés de Deus e ouvir a sua palavra. Devoção ao lugar secreto é o primeiro grande ato de obediência do cristão. Jesus ele nos revelou em Marcos 3:33, onde Jesus falou sobre a mãe e os irmãos, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor, que eram os discípulos, os cristãos, aquele que estava seguindo a vontade do Pai. E Jesus ele respondeu assim: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amar a Deus é obedecer a Deus, obedecer e amar. Então Jesus ele ensina a gente mais um ensinamento lindo, que aquele que faz a vontade de Deus é os nossos irmãos, é a nossa família. A vontade de Deus naquele momento era que as pessoas se sentassem aos pés de Jesus, porque ele era o Messias enviado, era o próprio Filho de Deus aqui na terra, onde veio cumprir todas as profecias que os profetas falaram. Aqui no livro, no capítulo 4, tem um subtema que diz assim: a obediência libera a vida abundante eternamente. Eu quero abrir com vocês aqui João 5,30. Diz assim: por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço. E o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Então, gente, a gente tem que aprender a agradar aquele que nos enviou. Você quer ser como Jesus? Resolvidos. Cristãos resolvidos. Cristão que tem Jesus como modelo de vida. Sabe? Cristão resolvido, obediente, que faz a vontade do Pai. Ter Jesus como nosso modelo. Ser pessoas resolvidas. Não fuja de Deus, porque Ele vai fazer o possível e o impossível para com que você cumpra as promessas dEle.
Muitas vezes a gente passa por problemas muito complicados na vida porque a gente não sabe o porquê. Mas se a gente observar a palavra do Senhor e o que a maioria dos cristãos sofreram desde o princípio até os dias de hoje, a gente vai ver que muita coisa acontece para que a gente possa sermos resolvidos. Há um ditado que fala assim, um ditado popular, onde diz, se você não for para Deus por bem, vai por mal. A palavra do Senhor diz assim, não é por força nem por violência que a gente chega a Deus, né? Mas por amor. Mas a gente pode observar também que às vezes há situações na nossa vida que acontecem para que a gente possa entender um propósito de Deus. Às vezes, pessoas têm enfermidades, pessoas passam por um acidente, acontece alguma coisa, porque Deus tem um propósito naquela vida, sabe? Não entendam mal da forma que eu estou falando, mas de um jeito ou de outro, Deus vai pegar você, porque Ele quer que você cumpra a promessa dele na nossa vida, entende? Então não adianta você se esconder, não adianta você não querer, porque há de se cumprir a promessa que Deus tem para a vida de cada um, para cada ser humano que tem aqui nessa terra. Há de se cumprir a promessa de Deus. Então que sejamos resolvidos, é o primeiro tópico que eu coloco aqui nesse capítulo 4 do livro. Sejamos resolvidos, sejamos obedientes. E nós não somos desse mundo, né? A gente não é desse mundo. A gente não veio para ficar nesse mundo. A gente não somos daqui. Então, por que se apegar tanto aqui nessa terra? Por que criar tantas raízes, tanto apego emocional, tanto apego? Tem um versículo que fala que os nossos tesouros não é para estar aqui, onde a ferrugem consome. Mas os nossos tesouros é para estar no céu, onde traça nenhuma, ferrugem nenhum corrói. Então, onde está o seu coração, ali está o seu espírito, ali está a sua alma. Às vezes a gente passa tanto tempo criando pensamentos, co-criando pensamentos, planejando coisas aqui para a terra. Mas a palavra do Senhor diz em Salmos 33, como o Bob Sorge colocou aqui no livro, o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Então nenhum plano de Deus vai ser frustrado, porque os planos de Deus são perfeitos e agradáveis para mim e para a tua vida. O que a gente precisa fazer para que os planos de Deus venham concretizar, venham acontecer em nossas vidas, é que a gente comece a observar, a ser obediente, é que a gente comece, como a própria palavra diz, a ouvir, a obedecer, porque a ser submissos a Deus, a nos colocar todos na mão de Deus, porque Ele é o nosso Deus, é o Deus de Israel, é o Deus que nunca desampara a gente, que está pronto para ouvir. Quero abrir outro versículo aqui que se encontra no livro de 1 Pedro 1, lá no finalzinho da Bíblia, antes de 1 João. A gente vai ler um versículo que é muito importante para mim e para a sua vida e que muito vai nos ajudar nessa caminhada. Outra coisa é que essa caminhada que a gente está aqui nesse mundo, que a gente somos estrangeiros, é para a eternidade. E aqui a gente está de passagem, prontos para que a gente possa levar outras pessoas também nesse caminho. Seguir o Senhor Jesus, que é o nosso caminho, é a nossa verdade e a nossa vida. Para que a gente possa herdar, ser salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, pela misericórdia de Deus que nos é dada a cada nova manhã, para que a gente possa ser salvo e viver na vida eterna. Então, em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 2, diz assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Pai, pela obra santificadora do Espírito,
para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz sejam-lhes multiplicadas. Louvado seja Deus por este versículo nessa tarde, Pai. Louvado seja Deus pela Tua palavra, meu Pai. Porque a Tua palavra é luz para a nossa vida, Pai. É luz, Senhor. Luz para o nosso caminho, Pai. Obediência e santificação. O segundo tópico que eu posso colocar hoje, nesse capítulo 4 que a gente está estudando, é santificação. Santificação significa separados para Deus, separados do mundo. O que é uma pessoa separada para Deus? Para que a gente possa entender, eu tenho aqui o meu caderno de devocional, certo? Ele é um caderno onde eu ponho minhas orações, onde eu ponho meus jejuns, onde eu ponho minhas aflições quando converso com Deus, né? Onde coloco minhas mensagens diárias, quando sou convidada para pregar em algum lugar, quando eu sou convidada para louvar em algum lugar, quando eu sou convidada para fazer uma reflexão, seja na igreja, seja na casa de alguém que precisa de uma palavra. Eu sempre coloco esse caderno e começo a orar, começo a ler a Bíblia, fazer minhas pesquisas, e aí eu começo a escrever nesse caderno. Faço minhas gratidões diárias a Deus. Deus, obrigada por esse dia. Obrigada, meu Pai, porque o Senhor me deu livramento hoje, Pai. Eu sou grata a Ti, meu Deus, porque hoje eu acordei, Senhor, onde muitos hoje não conseguiram nem respirar. Mas eu sou grata porque todos os órgãos do meu corpo estão respirando. Eu sou grata pelo pão da minha mesa, eu sou grata pelos meus filhos, pela minha família, Pai. Não me importa que eu repita isso todo dia. Eu sempre escrevo uma gratidão, pelo menos 5 coisas diárias que eu sou grata. Praticar a gratidão, a palavra diz lá em Colossenses que a gente dê graça a tudo. Eu tô com enfermidade, obrigada, Senhor. O que essa enfermidade tem para me ensinar? Foi erro meu? Foi a minha forma de agir com o meu corpo? O que essa enfermidade tem para me ensinar? Ensina o que eu preciso, mas eu peço o teu bálsamo de cura sobre essa enfermidade. Eu decreto que o Senhor vai me dar essa cura, porque o meu corpo ele é templo e morada do Espírito Santo, ele não é um espaço para enfermidades. Então eu sempre coloco minhas coisas nesse caderno. Mas esse caderno ele tem um propósito, que é isso que eu estou querendo explicar com ele. O propósito dele é especial, é para minhas coisas com Deus. E ninguém pega, meus filhos não pegam, meu esposo não pega, ele não tem necessidade. É um propósito meu. Então, dessa mesma forma que em 1 Pedro 1,2 diz, né? Somos santificados, somos separados para Deus. Se a gente é separado para Deus, é porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Se somos separados para Deus, é porque Deus tem algo especial para mim e para a sua vida. Não é para a gente se contaminar com o mundo, não é para a gente viver as coisas que o mundo traz. Não somos passageiros aqui. Deus tem algo na sua vida. Tente conversar com Deus, refletir, ter um relacionamento com Ele diariamente, para que você possa descobrir qual é esse propósito que Deus tem na sua vida. Muitas pessoas vão descobrir esse propósito quando estão na beira da morte, em uma cama de hospital ou em suas casas. Mas eu e você podem descobrir esse propósito bem antes disso. Eu quero também dizer para você que você pertence a Deus e foi separada para Deus. Deixa Deus fazer o propósito dele na sua vida. O primeiro passo você já deu, que foi a conversão. Mas se você não deu o seu primeiro passo, eu quero que você possa orar por isso. Para que você possa dar o seu primeiro passo, que é se converter, é acreditar, é ter essa fé que Deus ele deu seu único filho para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Louvado seja Deus. E depois que a gente dá esse primeiro passo da conversão, a gente vai para o segundo, que é a santificação. E vem muitos, e vem o terceiro, e vem o quarto, e vem o quinto, e vem a obediência. A obediência. E essa que estamos falando hoje é a obediência radical.
Vamos mais à frente aqui um pouco. Vamos ler o versículo 22, que diz assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, ei, glória a Deus, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Palavra linda, palavra linda. Sejamos consagrados, é o terceiro tópico que eu coloco aqui. Consagração. Sejam consagrados. Tenham uma vida em santidade, tenham uma vida consagrada. Pai, a minha vida é consagrada a Ti. Eu vou fazer a Tua obra. Eu vou sair dessas palavras torpes, Pai. Eu vou evitar, meu Pai, o que meus olhos vão ver, Senhor, porque meus olhos é a janela da minha alma. Eu filtro as coisas que vou olhar, assistir. Eu filtro as coisas que meu ouvido vai ouvir, Pai. Porque tudo que a gente ouve, a gente fala, Pai. É como um gravadorzinho. Se eu ouço, se eu vejo, vai direto para o meu coração, que é a minha alma, é a minha consciência. Então, eu quero ter uma vida consagrada. Eu quero ter uma vida de oração contigo, Pai. Eu quero ter uma vida de jejum. Eu quero ter uma vida, Senhor, onde o Senhor possa olhar lá de cima e dizer, olha, lá está meu filho de novo, está conversando comigo. Ele tem uma vida de oração comigo. A gente somos íntimos. Obediência e amar o Pai. E o Pai ama aquele que é obediente. O Pai ama aquele que é obediente. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Aqui no capítulo 4 também do livro de Bob Sorge, a gente vê uma parte de um subtema que fala: a obediência gera maior intimidade. A gente viu o versículo 14, 21, que fala sobre a obediência, aquele que ama meus mandamentos, né? E quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então Jesus diz que a obediência é a prova de amor. E o amor gera em nós uma intimidade incrível com o Pai. E além disso, a obediência libera a afeição de Cristo e a sua disposição de revelar informações sobre si mesmo ao coração humano. Não há nada que eu deseje mais do que Jesus se manifestar em mim. Então, andar no amor de Deus, ter essa intimidade com Deus, é um alvo definitivo da nossa fé, né? É a principal busca das nossas vidas, é ter essa intimidade com Deus. Aí eu posso dizer para você, olha, como eu posso... Você pode me perguntar, na verdade, Lúcia, mas como eu posso ter essa intimidade com Deus? Poxa, faz um devocional, acorda mais cedo, faz um devocional, a gente me falando sobre isso nos outros vídeos gravados desse devocional diário, como o primeiro que eu gravei sobre o lugar secreto, onde você possa ter uma intimidade com Deus no lugar secreto. É aquele lugar onde você se entrega, se derrama na presença do Senhor, entende? Então eu quero que você se derrame na presença de Deus de tal maneira que você consiga saber o que Deus quer para a tua vida, sabe? O próprio Jesus, ele nos instruiu a ter esse momento de oração com Deus. O outro subtema que tem aqui no capítulo 4 é a obediência cria alicerces inabalável. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transborda rios, sopra ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordou os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Mateus 7,24 fala sobre isso. Então você perceberá que as tempestades, ela vêm tanto para aqueles que praticam, quanto para aqueles que não praticam. Ninguém fica incólume. As tempestades, ela invariavelmente atravessam o nosso caminho. A única questão é, você sobreviverá? Se os alicerces são sólidos, será que são sólidos o suficientes para suportar os ventos e as inundações, né? Então, aqueles que têm uma vida pautada na obediência radical se preparam para a tempestade e a superam.
versículo 48, 18 do livro de Isaías diz assim: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz ela seria como a onda do rio, sua retidão como as ondas do mar. Louvado seja Deus. Então, quanto mais os ventos eles incidam contra a obediência, mais sua retidão ficará evidente, como ondas gigantes e poderosas, colidindo contra a encosta, contra estrondos majestosos da fragrância de Deus. Tem outro versículo que se encontra em João 2,5, onde diz assim: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que eles lhes mandar. É uma das melhores definições de obediência. Os verdadeiros servos são encontrados sentados aos pés de Jesus, né? Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. João 12:26, né? Então, quando Jesus fala, eles apenas ficam sentados aos seus pés. Os servos não tentam dar ao mestre uma ideia melhor. Os servos, eles não reclamam dizendo que a tarefa é estúpida. Os servos, eles não tentam decidir se estão com vontade de obedecer imediatamente. Os servos, eles não decidem se a tarefa está enquadrada em seu padrão de dignidade para executá-la. Eles apenas a obedecem. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos, apenas cumprimos o nosso dever. Lucas 17:10. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, mais obediente deve se tornar. Alguns escolhem o nível de obediência em que se esforçam para evitar o pecado e escolher a retidão. Esse era o nível em que os israelitas, que conheciam as leis de Deus, viviam. Os israelitas, eles além de viver os 10 mandamentos, não era 266 mandamentos a mais, né? Só para vocês terem ideia. A questão para Moisés não era mais simplesmente essa ação está certa ou a ação está errada. A questão era: qual é o mandamento de Deus? Você entende? Qual é o mandamento de Deus? Poxa, a gente hoje, com qualquer coisa, somos tão para fazer a vontade de Deus. E Moisés simplesmente dizia assim: qual é o mandamento de Deus? É para fazer? Eis-me aqui. Então, que eu e você tenhamos esse espírito de obediente. Qual é, Deus, o mandamento? Eis-me aqui. Eu vou cumprir. Isso simplesmente reforça mais o segredo. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais obediente deve se tornar. Quero finalizar com um versículo que se encontra aqui no livro de 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2, onde diz assim: quanto a mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Então, assim, você sabe que está agradando a Deus e que está procedendo desse jeito. Mas o versículo 2 diz: vocês conhecem os mandamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus e lhe exortamos que cresçam nisso cada vez mais. Cresçam nisso cada vez mais, que a gente cresça, porque há um nível maior que Deus quer, entendeu? Deus quer te usar, Deus tem dons para te dar, então há um próximo nível. Eu quero orar finalizando esse devocional, agradecendo a Deus por esse momento. Fechamos nossos olhos e entramos na presença do Senhor em oração. Deus Pai misericordioso, obrigada por estarmos conosco nessa tarde, Pai. Obrigada, Senhor, por estar na Tua presença, Senhor, por poder fazer esse devocional, Pai, por poder ter essa vida de oração, esse devocional, essa intimidade contigo, Pai. Obrigada por me usar, Senhor, como instrumento de levar a Tua palavra, levar o Teu evangelho, Senhor, por essas redes sociais. Ó Deus, nos ensina, meu Pai, cada vez mais a fazer a Tua vontade e estar na Tua presença, Senhor. Queremos mais subir o nível, Pai, de relacionamento contigo, Pai.
Abençoa, Pai, cada um que esteve conosco nesse vídeo, assistindo, Pai. Ó Deus, eu quero que o Senhor entre com tuas mãos poderosas, abençoando cada um que assistiu esse vídeo até aqui. Ó Pai, chega na casa dessa pessoa, chega, meu Deus, no lar dessa pessoa, chega no templo dessa pessoa, que é o seu corpo, e usa essa pessoa como instrumento, meu Pai, desse mundo. Eu te agradeço por poder trazer a tua palavra. Eu te agradeço por poder ser instrumento em tuas mãos, Senhor. Eu te agradeço por poder abrir minha boca e pregar o Evangelho. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Adonai. Abba, nosso Pai. Obrigada porque o Senhor tem sido maravilhoso em nossas vidas. E mesmo que não seja feita a minha vontade, Pai, mas que a tua prevaleça. Sempre. Porque a tua e os teus planos são maiores, são perfeitos e bons. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento.